Olá pessoal, tudo jóia? Vamos conversar sobre Libras? Primeiro eu tenho que entender o que significa Libras. Então eu vou lembrar que Libras é uma sigla composta por 3 partes, sendo elas Língua Brasileira de Sinais. Libras é uma essa língua é do Brasil, e essa língua, diferente das línguas orais, que são constituídas por palavras, é constituída por sinais. Então vamos pensar um pouquinho mais, por que Libras é língua e não linguagem? A linguagem, ela abarca muitas situações e diferentes aspectos de comunicação, diferentes formas de comunicação. Por exemplo, nós temos a imagem de um sinaleiro, que utiliza cores, o tempo em que essa cor fica acesa, a ordem, vermelho, amarelo, e depois o verde embaixo. Então isso aí é um tipo de linguagem, ela traz algum tipo de interação humana, ela comunica alguma coisa. Temos também a linguagem musical, que pode ser uma música suave, gostosa, que acalma a sua alma. Pode ser uma música mais agitada, quando você está mais alegre. A linguagem também vai trazer sensações por meio da música. Mas também temos a linguagem visual, por exemplo, por meio da mímica. E vamos lembrar dos gestos. Um joia que você faz para alguém vai transmitir algum tipo de comunicação. Então, a linguagem é aquilo que é usado para fazer uma comunicação. E nós podemos pensar até mesmo na linguagem dos animais, a linguagem das abelhas. As abelhas comunicam-se entre si. É uma linguagem bem típica dos animais, bem diferente da comunicação humana, mas também podemos lembrar da linguagem dos animais. Então, nós podemos perceber que a linguagem pode ser poética, pode ser técnica, pode ser informal, como pode ser formal. Temos a linguagem verbal, constituída por palavras, e a linguagem não verbal, constituída por outros elementos que não sejam palavras. Enfim, a linguagem serve para comunicação. Então, de uma forma muito simples, simplória mesmo, nós podemos entender o que é a linguagem? É aquilo que permite comunicação. E dentro daquilo que comunica, que permite comunicação, nós temos um outro campo aí, já vou colocar aí dentro desse meio, que é a língua. Então, nós temos aí língua espanhola, língua inglesa, língua falada no Brasil, que é a língua portuguesa, Lembrando que o Brasil é um país colonizado e herdou essa língua aí por causa do processo de colonização. Temos, então, a língua portuguesa dentro do Brasil. E a partir da década de 60, alguns estudos, principalmente dos Estados Unidos, começaram a se multiplicar e hoje estão no mundo inteiro, que entenderam que as línguas não são só orais. Temos também línguas que podem ser estruturadas pelas mãos, pelo aparelho motor, pelo nosso corpo. Então, línguas que fogem do som, línguas que se estabelecem pela comunicação visual. E a língua de sinais também é considerada língua, e esse é um fenômeno bem recente. Mas a gente tem que lembrar que línguas só são línguas porque elas estabelecem entre si um conjunto de regras. 2 falantes que falam a mesma língua têm que dominar as regras dessa língua. Nós também sabemos que a língua é usada e desenvolvida por humanos. Então, apenas humanos desenvolvem língua, animais desenvolvem linguagem. E até uma diferenciação muito grande que podemos perceber é que a língua traz, dentro do seu conjunto de regras, que é usada e desenvolvida por humanos, uma infinidade de sentidos. Então, nós podemos falar frases que nunca foram faladas, nós podemos criar palavras que são novas, nós podemos comunicar situações novas de acordo com as nossas necessidades que vão surgindo, diferente dos animais, que as mesmas comunicações que eles faziam na década passada são as mesmas que eles fazem hoje. E a língua não, a língua já evolui, a língua muda, a língua vai constituindo-se por novas palavras, então nós temos uma infinidade de sentidos. E a língua de sinais atende a todos esses critérios. Mas para falar de língua de sinais, eu tenho que pensar em quem fala a língua de sinais. Então vou pensar aqui no meu sujeito. Esse sujeito aqui tem uma especificidade. Ele se diferencia de outros sujeitos porque ele não vai ter a audição. Ele pode ter nascido surdo ou ter desenvolvido, a surdez por algum motivo, mas ele não ouve. Então eu posso enxergar esse sujeito como uma pessoa com deficiência. Essa é uma visão que eu posso lançar sobre ele e enxergar nele apenas a incapacidade de ouvir. Essa é uma visão patológica. Essa visão patológica, ela é desenvolvida por um meio, por um campo, que é o campo médico, o campo clínico, Então, essa é uma visão olhando os fatores biológicos desse ser humano. É uma visão adotada por médicos que vão olhar o que não funciona e o que pode fazer para que funcione.
Mas nós não vamos lançar sobre o surdo essa visão patológica, porque a gente vai perceber que ele tem uma capacidade de se comunicar muito bem pela visão e pelo sistema motor, pelas suas mãos. Então, nós podemos ver essa pessoa como uma pessoa surda. E qual é a diferença de nomenclatura de pessoa com deficiência auditiva para pessoa surda? É que a visão que a gente olha sobre a pessoa surda, assim, chamada dessa forma, é uma visão identitária. A gente não vai perceber o que falta, o que não está presente. O que vai ser mais importante é o que está presente, que é a sua capacidade de comunicar com o mundo visualmente, e a capacidade de se manifestar linguisticamente pelas suas mãos, pelo movimento do seu corpo, pelas suas expressões faciais. Então, essa é uma visão identitária. Por quê? Temos uma visão socioantropológica sobre esse sujeito. A visão de como esse antropo, como esse homem, interage na sociedade. Por isso que é uma visão socioantropológica. Nós vamos ver aí como se dá as relações comunicativas, as relações de poder e como vai se manifestar a identidade desse sujeito que se comunica visualmente e também por meio de suas mãos, uma comunicação visual motora. E nós temos aí também o Decreto 5626 de 2005, que não é assim um texto de algum pesquisador, não é uma visão de professor. Isso já é legislação brasileira, dizendo que pessoa surda é aquela que, por ter perda auditiva, interage com o mundo visualmente e vai desenvolver uma língua, que é a língua de sinais. Então, nós temos um decreto que assegura ao surdo o direito de ser surdo. Por isso que a gente foge aqui nessa nossa discussão de uma visão patológica que tem que corrigir a ausência da audição. Não, muito pelo contrário. Nós entendemos o surdo como um sujeito completo e essa pessoa surda tem uma visão identitária acerca de si mesma e uma forma diferente de interagir com o mundo. E essa é a forma que nós desejamos interagir com a pessoa surda, por meio da língua de sinais, respeitando a identidade surda que ele assume para si. E aí, falando identidade, interação com a sociedade, nós voltamos lá à questão da língua e linguagem. Qual é a língua que essa pessoa surda vai adotar para se comunicar com a sociedade? Bom, em se tratando de língua, nós vamos pensar em bilinguismo, que é uma ideia muito recente. Por muito tempo, o surdo foi escolarizado utilizando a oralidade, fazendo com que ele fizesse a leitura labial, desenvolvesse uma articulação de sons a ponto de se comunicar oralmente. Mas no bilinguismo, nós temos uma outra visão. A primeira, Libras. Libras para o sujeito desde a infância, para ele desenvolver uma língua que ele se comunique com fluência, com leveza, com naturalidade. Desde a sua infância, então, ele deve ser exposto aos inputs linguísticos da Libras, ao estímulo linguístico da língua de sinais. E essa vai ser a sua primeira língua. E essa língua, ela existe e é assegurada também na legislação brasileira, desde 2002, com a Lei 10.436. Então, quer saber um pouquinho mais sobre o que a lei da Libras fala? Dá uma espiadinha lá. E outra forma que você tem de permitir a comunicação para essa pessoa surda é pelo português escrito. E a Lei 10.436 também assegura esse direito ao surdo, que ele também pode ser escolarizado e aprender o português escrito para se comunicar com a sociedade. Primeiro Libras, depois o português escrito. Português oral, só se ele quiser. Então, essa é uma surdo, uma visão identitária, uma visão socioantropológica, uma visão linguística de um sujeito que tem identidade surda, que manifesta sua cultura surda, que interage com o mundo pela sua visão, pela sua comunicação, que é por meio das mãos, das expressões faciais. E assim nós temos um panorama dessa nossa disciplina que nós vamos continuar estudando. Então, bora para o próximo vídeo.